Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Deixa eu checar aqui se está tudo ok. Rolando direitinho na página. Enquanto o pessoal entra. Vamos ver aqui. Estamos ao vivo. Ok, já me retornou aqui que tá tudo funcionando. Muito bem. Boa noite, Carol. Boa noite, Gui. Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. Gui, o que é esse escudo que você tem aí atrás? Esse aqui é uma réplica do escudo do Capitão América do filme. Ah, é? É tamanho real mesmo? Tamanho real e tem inclusive aquelas alcinhas para você segurar. Ah, é? Tem. Depois você coloca ele aí para te proteger do coronavírus aí. Você que é do mundo do cinema, manja dessas coisas, né? É, isso aí é item disputado a tapa, 2 tapas na cara, né? Isso é coisa que fã gosta mesmo, né? Com Vamos certeza. esperar mais um pouquinho, dar um minutinho pro pessoal entrar aí. Carol tá em Bragança City, Carol? Tô em Bragança City. Nossa, cada pôr do sol lindo, né? Eu tô vendo pelo celular porque eu não consigo sair de casa, que eu tô o dia inteiro no computador. Tô falando, gente, eu tô no mesmo lado, eu devia estar vendo esse pôr do sol. Não vi nada. Nossa, tava laranja o pôr do sol hoje de novo, tava muito bonito. Pessoal, já entrou bastante gente aqui, acho que já a gente pode começar. Então, boa noite para todos. Boa noite, Carol Alival, diretora da Full Sail University no Brasil. Boa noite, Gui Tsubota, mestre dos games aí, outro cara que quem é de Super Cinema tá tendo uma oportunidade de falar com o cara que manja tudo de games, da indústria, do que tem em volta, do que tem do lado do game, da comunicação do game. Gui, obrigado do convite. Obrigado por ter aceito o convite. A Carol vai apresentar você para o pessoal aí. Maravilha. O Gui é um parceirão da Full Sail também na área de games. A gente fez vários projetos já juntos, inclusive um deles, como a gente tem com a Super Cinema, os 6 dias no campus para falar de produção audiovisual, a gente tem um Campus Experience com o Gui como embaixador da área de games para poder botar a mão na massa na produção, né, design e design e development de jogos. Estava programado para maio, mas agora por enquanto eu consistente. Mas o Gui é um super parceiro, ele é apresentador, comunicador e escritor. Ele vai contar mais para vocês de todos os projetos em que ele já participou, e ele trabalha com game desde 1996, então bastante tempo aí, né, Gui? Mais de 20 anos. Qual foi, Gui, o primeiro game? O primeiro game foi um jogo para Mega Drive, que eu fiz a tradução na época. 96, o ruim é que denuncia um pouco a idade, né? Mas tá bom, passei aí por todas as fases da indústria, né? Desde 96, traduzindo jogos. Tem até o meu Mega Drive aqui, que é o meu original, que eu ganhei do meu pai lá em 90 e bolinha. Bom, passei aí desenvolvendo jogos para operadora de celular também, quando ainda não eram essas atuais, era outra tecnologia. Depois a tecnologia foi mudando, entrou a internet, porque na época não tinha internet, né? Então eram só aquelas redes dentro de empresa, chamava Rede Novel, tudo telinha verde, os computadores, a gente fazia jogo para aquilo também. E aí, depois o resto é história que a galera conhece, né? PlayStation, Nintendo, Nintendinho, aquela coisa toda, né? Não tenho saudades daquela época antiga, eu falo para Carol e para a galerinha lá da Fuceio, porque era muito... Tudo era mato, né? Como o pessoal brinca. Então eu dava muito trabalho para fazer jogos e para jogar. Hoje é mais divertido, hoje o mercado está mais fácil para quem quer entrar. Eu acho que está mais... Acredito que você tem uma possibilidade de remuneração maior hoje também. Então, não tenho muitas saudades, mas faz parte da minha história, né? Desde 96 fazendo jogos, envolvido com o mundo do mercado geek. Uma curiosidade, eu sou comunicador, mas a minha formação em faculdade é em ciência da computação, matemática pura, porque eu queria fazer jogos, né? Na época não existia faculdade de jogos nem nada, eu fiz matemática, passei ali, né? Porque o meu negócio não era matemática, era fazer jogos, mas me ajudou muito.
trabalhei 2 anos na área mesmo da computação, mas abri minha primeira empresa ali com 17 anos de idade, me emancipei no cartório com meu pai, ficou super bravo na época, me emancipei, abri minha primeira empresa e estou aí até hoje, né? E migrando para as outras áreas também, porque fazer jogos eu acho que é muito parecido com o cinema. Isso. Quais outras áreas? Quais outras áreas você está trançando junto com games? Eu sempre trabalhei muito com artes visuais. Meu pai era desenhista. Depois ele trabalhou 30 anos como desenhista técnico da Arno, desenhando eletrodomésticos, aquela coisa toda. E eu cresci nesse meio do desenho, né? Então eu sempre desenhei como hobby, fui tatuador como hobby também. Agora estou com um estúdio em São Paulo também de tatuagens geeks. Pode fazer o jabá do seu estúdio aí, falar nome, falar onde acha, tudo aí, hein? Geek Rock, é só procurar por Geek Rock, que era o meu programa na Rádio Rock no 89. E em breve a gente extrai esse programa também na TV agora. Geek Rock Tatu, isso em todas as redes sociais. E quem quiser também procurar informação, só pesquisar aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, Geek Rock, que vai achar. Bom, mas assim, as artes visuais sempre eu fui muito envolvido, né? De tanto com filmagem, com fotografia, com desenho, pintura. Não tive tanto envolvimento na minha vida com música, então realmente eu busco sempre parceiros profissionais muito fortes para trabalharem as músicas dos jogos, né? E a programação em si também não é o meu forte, mas como eu tenho uma base de faculdade da computação, apesar de eu me formei em 99, já tenho 21 anos que eu me formei. Uhum. Eu já esqueci muita coisa, mas eu sei mudou conversar. Tudo também, né? Mudou tudo, né? Mas pelo menos eu sei conversar com o programador, né? Assim, isso é muito importante. Mesmo para quem não é técnico, para quem quer ser streamer ou qualquer outra fotógrafo, cineasta, eu acho que é muito importante ter um básico de conhecimento em programação para você saber conversar com esse profissional técnico, né? E Gui, nesse momento que a gente está com esse coronavírus aí, a gente está fazendo essa série de lives no intuito de falar mais de oportunidades do que ficar choramingando em cima do vírus, né? Tá. Na indústria do game, o que está acontecendo por aí hoje? Tem mais gente jogando online? Estão sendo vendidos mais games? Os games estão faturando mais? Como os programadores estão trabalhando? Bom, acho que são dá para a gente separar em 2 respostas, né? A primeira é a da venda. Vamos pelo mais fácil, que é o do comércio do game. O comércio ainda está muito forte, principalmente da assinatura online, porque as pessoas estão em casa. Muitos pais com seus filhos presos, né, em casa. Então, a família acaba fazendo um pagamento ali de assinatura virtual para o jogo, para o download do jogo, e o adolescente ou a criança jogar. Quem já é adulto, que nem meu caso, também eu acabo comprando bastante jogos online para me divertir. Mas é o primeiro mês, né, de quarentena. Se a quarentena continuar, tem previsões também do mercado online que a tendência é cair. Porque, infelizmente, o game ele é visto como... Ele é visto não, né? Ele é, em grande maioria, entretenimento. E em momentos de crise, entretenimento é uma das primeiras coisas a serem cortadas, né? Então tem aí também uma preocupação da indústria comercial de que esse faturamento vai cair caso a gente entre numa crise econômica pós-quarentena. Já o mercado desenvolvedor, ele é muito pequeno. Você tem pouquíssimas empresas no Brasil e no mundo, assim. É um mercado bilionário, né? Todo mundo fala aí que é maior que o do cinema em faturamento. Mas a quantidade de profissionais trabalhando não é grande. É um mercado que demanda uma mão de obra muito especializada quando a gente fala na programação ou na parte visual. Uma mão de obra extremamente especializada. São salários bons, porém em pequena quantidade, comparando-se obviamente com outros mercados.
pessoas de artes conseguem entrar relativamente facilmente no mercado de games, porque já tem toda uma base artística, né? Essa é uma questão também interessante, porque tem muita mão de obra que se falta em algumas regiões. Por exemplo, o Brasil ele tem uma escassez de mão de obra. Então a gente procura muitos profissionais na Argentina e na Europa também. Nossa, né? Mas para programar nas empresas brasileiras? Tudo remotamente. Tudo remotamente. 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 O rapaz está lá ou a menina está lá na Argentina ou na Europa, programando ou fazendo uma modelagem 3D ou preparando uma imagem especializada para games, né? Se você for pegar, por exemplo, um ilustrador que faz uma ilustração ali no Photoshop, no Illustrator, quando ele vai fazer isso para um game, ele tem que aplicar algumas técnicas muito específicas por causa da animação, da renderização de um jogo. Se você vai fazer um jogo para um celular, ele não pode ser tão pesado quanto um jogo para videogame. Então desktop, tem técnicas africanas. Qual que é o lado bom de quem vem de uma área como rádio, TV, cinema? Essas pessoas elas já sabem, já têm técnicas de luz e sombra muito mais trabalhadas. E de enquadramento, né? De enquadramento também, né? Do que um profissional que nasceu no mundo dos games. Então, eu, por exemplo, eu contrato muito mais pessoas de outras áreas, que são formadas em artes, em cinema, do que em games, quando eu falo de arte. Porque essas pessoas já têm todo um lado técnico que para a galera de games ainda tem que ser ensinada. É mais fácil ensinar como produzir games para essa turma do que ensinar toda uma faculdade de artes para quem está fazendo uma faculdade de jogos digitais. Gui, a gente tem uma pergunta aqui da Emily Duarte. Ela, quando você estava falando da perspectiva aí que no futuro pode, hoje está indo de vento em popa por causa do coronavírus, mas se prosseguir muito, a canoa vai dar uma afundada. A Emily está perguntando o seguinte: pode haver cancelamento de alguns lançamentos de jogos futuros? Desculpa, eu perdi o final aqui da pergunta. Eu vou perguntar de novo. Pode haver cancelamento de alguns lançamentos de jogos futuros? Não, cancelamento provavelmente não, né? Mas atrasos com certeza. Assim como o cinema já atrasou aí diversos lançamentos. Eu tava louco para assistir o Godzilla novo, né? Que eu sou fã. Mas, somos dois. Com certeza, nós já temos alguns casos de avisos de delay no lançamento, né? Assim, isso vai ser jogado para depois. Grandes eventos de lançamentos, por exemplo, a E3 foi postergada, a GDC, né, que é a Game Development Conference, que era agora, se eu não me engano, em março, foi cancelada, foi postergada, e nesses eventos você tem lançamentos de jogos famosos, né? Uma dúvida que nós estamos ainda esperando alguma confirmação ou não é do PlayStation 5 e do novo Xbox, se realmente vão manter o prazo, que até agora está mantido, ou se vai ter algum atraso. Eu acho que tudo vai depender da performance aí do mundo no mês de maio e junho com o coronavírus, né? Porque a economia que vai ditar se vai haver atraso ou não nesses lançamentos. Eu tenho uma outra pergunta aqui do nosso aluno lá, do Josmar, nosso aluno lá da pós-graduação em direção audiovisual da Unip. Ele está perguntando o seguinte: o game pode se enquadrar em outras áreas que não entretenimento? Há outras áreas de aplicabilidade dentro do mercado? Essa é boa pergunta e vou deixar o mestre responder aí. Até já sei qual é a resposta. Vai lá, Gui. Não, totalmente. O mercado de entretenimento ele é o mais óbvio, mas existe aplicação de games em todas as áreas. Desde a área financeira, vou dar um exemplo de um projeto que eu entreguei no ano passado para um grande banco de multinacional, onde você aplicava as técnicas de games dentro das áreas de trabalho desse banco, desde a área jurídica, atendimento ao consumidor, financeiro e outras, né? Você tem aplicação de games na medicina para reabilitação, além de reabilitação, também para manter o paciente
animado durante o tratamento. Você tem aplicação de games na educação muito fortemente, tanto educação tradicional, faculdade, colegial. É muito forte na educação, muito forte. Quanto educação em empresas, né? Educação são jogos que parecem mais simuladores, mas são jogos também, né? Como você simula um grande trator para Vale do Rio Doce, ela está em diversas aplicações de games com realidade virtual para treinamento de funcionários. Gui, inclusive a gente pode imaginar que aqueles simuladores lá, a Força Aérea Americana, que usa o simulador, que tudo bem, o simulador parece um videogame gigante, mas ele custou 2 milhões de dólares, mas é muito mais barato do que fazer o treinamento no Raptor, lá no avião que custa 150 milhões de dólares e com muito menos risco. É a tecnologia do game isso, não é a tecnologia do game? Olha, é a velha história do ovo e da galinha, né? Quem nasceu primeiro. O game utiliza todas essas tecnologias, mas a realidade virtual não nasceu no game. Né? Então vira o ovo ou a galinha nasceu primeiro. Mas o game ele evoluiu muitas ferramentas de realidade virtual, falando dessa parte, e acabou barateando muito. Né? Eu vou dar um exemplo. Em 2007 eu estava fazendo desenvolvimento de um jogo do filme Tropa de Elite, que acabou por questões políticas nunca sendo lançadas, pela briga ali dos produtores. Né? Cortou, Gui. O que é do Tropa de Elite? Cortou quando você falou. Voltou o áudio? Voltou. É o game do Tropa de Elite, é isso? Em 2007 estava desenvolvendo o jogo do Tropa de Elite. Tá. Acabou nunca sendo lançado por uma questão ali da divergência entre os produtores e executivos, mas naquela época o investimento na ferramenta de desenvolvimento de jogos foi R$500 mil. Essa ferramenta hoje em dia, que se chama Unreal, ela é gratuita. Por que isso? Porque com a adesão de games em vários setores da economia, você teve a adesão de novos profissionais, a demanda aumentou muito, fazendo com que a própria Unreal, que é a dona da ferramenta, reavaliasse o modelo de negócios. Poxa, é mais vantajoso eu dar a minha ferramenta em troca de outro formato de negócios ou cobrar R$500 mil de pouquíssimas empresas. E aí o mercado se transformou. Hoje essas ferramentas são gratuitas. Qualquer pessoa pode aqui, quem está na live aí, pode entrar lá no Unreal e fazer o download da ferramenta que em 2007 custava R$500 mil. Hoje ela é gratuita. Então foi uma das vantagens aí uma das ajudas que os outros mercados além do game trouxe, como exemplo aí o da aviação que você falou. A gente estava falando aí, né, Gui, de outras aplicabilidades dos jogos, né? E a gente tem visto uma tendência gigantesca do uso da gamificação, né? E até essa era uma das coisas que eu estava pensando. A gente tem falado muito de novos produtos, né? Novos projetos que os profissionais pudessem oferecer ou pensar. Tanto a gamificação, eu acho que está todo mundo agora indo para o online, né? Para o digital e tal. E eu hoje me peguei pensando, eu falei, poxa, a gente está oferecendo tantos webinars, tantos workshops. Se eu tivesse um processo de gamificação que a pessoa pudesse pontuar e numa brincadeira mudar de status, de seguidor, né? E é essa aplicabilidade que está em tudo, treinamento corporativo, gamificação da sala de aula, né? Eu acho que o profissional da área de game é um profissional que hoje em dia ele está muito bem posicionado para as demandas do mercado, né? Acho muito legal essa possibilidade. Queria te fazer uma pergunta aqui do Rodrigo Rocco, que ele colocou no site. Se você acha que o mercado de games acaba sendo mais beneficiado com o Covid do que o mercado de cinema, por conta do cinema demandar os atores gravando em estúdio, público para assistir em sala de cinema e tal, e a possibilidade dos games serem produzidos e passados via streaming. Como é que você enxerga essa relação do Covid com esses dois mercados? Bom, o mercado de jogos, você tem várias vertentes também, né? Nem todo jogo ele é online. Você hoje tem muitos jogos online, você tem os jogos pequenininhos, lá os independentes que são online, você compra em plataformas online, você tem alguns jogos
A distribuição digital hoje ela é maior, apesar que você paga caro, né? Hoje um jogo novo aqui no Brasil custa em média R$200, um jogo de videogame. E você tem os jogos de esportes. Então, assim, a galera atual dessas plataformas mais novas de videogames, elas já estão acostumadas a jogar online. Jogos de tiro, jogos de esportes e outro tipo de coisa. Então, assim, a distribuição acaba sendo digital. Porém, a compra nem sempre acontece, né? Assim, o cinema, se você for pensar no streaming, você paga ali uma mensalidade num... Pode falar marcas aqui nessa live ou não? Pode falar. Você paga ali uma mensalidade do Netflix, da Amazon Prime, Globoplay, enfim. Você paga uma mensalidade e tem uma gama de filmes, menos lançamentos, né, disponíveis para assistir. Esse tipo de serviço ainda não tem nos games, de você pagar um valor mensal e poder jogar todos, milhares de jogos. Nas plataformas de Xbox e PlayStation, você paga ali o passe, uma mensalidade, e você consegue fazer download de alguns jogos e ter acesso a algumas coisas a mais. Mas são mercados diferentes, né? Porque o cinema você assiste. Você senta ali. Ontem eu assisti finalmente o Atômica, que um amigo meu, inclusive, foi o quadrinista que fez o desenho, o quadrinho que foi base do filme Atômica. Assisti lá, acessei na Netflix, assisti o Atômica. Quanto custou esse filme para mim? Eu pago lá, se eu não me engano, 30 e alguma coisa no Netflix. Custou centavos esse filme para mim, porque eu assisto muitas outras coisas. Se eu for jogar um jogo, se eu quiser comprar um jogo para jogar agora com um amigo meu, eu vou pagar R$200. Quantos R$200 eu gasto por mês num jogo? Então, assim, para eu, produtor de game, eu estúdio, ser alvo de uma compra também é mais difícil. Então são mercados diferentes, até porque o jogo você interage. Você joga, o jogo te dá feedback, você tem um personagem, o seu personagem morre, você tem que dar pulo, você tem que comer o cogumelo lá da alegria do Mario, né? Aquela coisa toda. Então é uma mídia diferente, né? O cinema você só assiste. O jogo você não tem esse custo todo com atores, mas você tem outros custos, é um pouco difícil de comparar o modelo de negócios. Gui, tem muita pergunta aqui, como a gente tem mais o quê? Mais 10 minutos de live, eu vou fazer uma pergunta para você, que acho que dá para você vai conseguir responder rápido. O Paulo Verri está perguntando quais os programas mais usados nesse universo de games, acho que na parte de criação, Maya, 3D Studio ou algum outro? Uma resposta sua assim, pá, na lata. Bom, pelo que eu entendi, ele está perguntando mais sobre a parte de produção 3D, né? Isso. Todos. A questão a questão não é o programa, a questão é a técnica utilizada no programa. Se você vai desenvolver um jogo top de linha, como por exemplo God of War, o Batman, alguma coisa assim, Spider-Man, que foi lançado aí também ano passado, você tem que fazer o desenvolvimento do seu personagem 3D com hiperrealismo. Só que você tem técnicas para desenvolver isso. O momento de fazer o rig lá no personagem, como desenvolver ele, se você vai desenvolver ele inteiro, tudo separado, né? Braços, músculos. Existem técnicas para isso. Se você vai desenvolver jogos para celular, tem uma técnica chamada low poly, que você desenvolve tudo com pouquíssimos polígonos. Se você vai usar o Maya, o ZBrush, 3D Studio, é um pouco indiferente, porque o software que o programador usa, ele importa esse objeto 3D e aí o programador trabalha a partir dali. Então, o mais importante é você aprender as técnicas corretas de fazer uma modelagem. Tá. E Gui, vamos falar das profissões que orbitam o mundo de games, né? Porque, inclusive, das talvez um pouco menos conhecidas, porque você também é comunicador, né? Especializado em game. Então, fala pra gente aí, tudo que você consegue lembrar de profissões ligadas a games. Assim, então, tem o programador, o narrador de esportes, né? Fala pra gente dessas profissões.
o que você, se você acha que elas são profissões do futuro, que é uma hora, que estamos numa hora boa de investir nisso? Tá. Bom, acho que depende do setor que a pessoa quer trabalhar, né? Se ela quer desenvolver games, você tem profissões dentro do estúdio, o gerente de projetos, o programador, o ilustrador, o animador, o modelador 3D, músico, sound designer, o tester, que faz testes nos consoles, que mais? Os copies, né, que fazem os textos dos jogos, narradores, locutores ali, dubladores, né, dos personagens. Gui, deixa eu pausar, você está falando dos copies. Esse cara do copy, ele é um roteirista? Ele é um roteiro, existem o que no cinema é o roteirista, no mundo dos games isso é dividido em dois, né? Você tem o game designer, que na verdade ele não é o designer de layout, ele é o designer de arquitetura. Ele é o roteirista do game. Só que esse roteiro do game, ele não é igual a um roteiro de cinema. Quando eu migrei, eu trabalhei nos dois lados, né, cinema e games. São dois roteiros totalmente diferentes. O roteiro de cinema é o que o pessoal aí do Facebook conhece. O roteiro de um game, ele parece mais um documento de um engenheiro do que outra coisa. Porque você depende de posição de personagem, a interação que esse personagem está fazendo na tela, e aí a questão das falas, tá? E o cara do copy, ele faz mais essa questão das falas. Então, geralmente, nas empresas que produzem games, existem esses dois perfis bem separados. O roteirista, ele cuida muito mais de regras de jogo. Por exemplo, quando o Mario come o cogumelo e fica grandão, quantos pontos ele ganha? Isso é o que o roteirista de games faz. Ah, legal. E o copy faz as falas. Se ele vai falar uhul, ou se ele vai falar alguma outra coisa. Então, na indústria de produção, existem esses perfis e muitos outros, mas aí são muito específicos para a gente detalhar aqui. E aí existe a outra indústria, quer dizer, tem o comércio, né, que são os lojistas, os distribuidores, os coaches de jogadores, enfim, tem a parte do comércio que é muito forte. E o outro lado, que é o mais recente, que são da galera online, os streamers, os narradores. Né? Assim, se você falar em esportes, você tem os jogadores de esportes, são os chamados pro players, que jogam aí com grandes marcas, eles vestem as camisas de grandes marcas, jogam jogos de futebol, de tiro, de tudo quanto é coisa. Lotam estádios, né, nas competições deles. Lotam. Eu vi já o estádio do Palmeiras lotado para ver uma final de League of Legends. Impressionante. E assim, o dinheiro que envolve isso é absurdo. Assim, são milhões e milhões de dólares. Você tem a carreira do pro player, dos jogadores, você tem o técnico. É igual um time de futebol, ou de basquete, ou de qualquer coisa. Você tem os jogadores, você tem o técnico, você tem o preparador físico, você tem o psicólogo desse time, você tem o dono do time. Todo aparato ao redor de um time de pro players existe hoje como carreira. Existem os locutores, assim como o Galvão Bueno lá é locutor da Globo, lá para jogos de futebol, você tem os nomes e as posições que são os casters, né, é o termo correto, para diversos jogos. E aí, para cada jogo, você tem um caster. Porque o cara que faz a locução de um jogo de futebol, de FIFA, ele não vai saber fazer a locução de um jogo de tiro. Então, o cara tem que manjar do jogo, ele tem que saber os termos técnicos, porque quem assiste é jogador. E se o cara que faz a narração de um FIFA for fazer a narração de um jogo de tiro, fica totalmente sem graça. Bom, tem os casters e tem o que o grande povão está fazendo muito, que são os streamers, que é quem está na sua casa, tem um microfone como esse aqui, tem um fone, tem um computador gamer, fica lá jogando, fazendo live do jogo preferido dele, interagindo com a galera. Tem dois amigos meus que fazem, tem 3 amigos meus que fazem isso, são bem conhecidos.
Um é o Bruno Clash, que é narrador oficial da Supercell, para jogos de celular, mas ele também é streamer. Tem o Zangado, que é um streamer que usa uma máscara já há muitos anos, ele fica jogando jogo de tiro. E tem um outro rapaz também, que é o Patife, que está super bem posicionado hoje no mercado como streamer. Qual que é a profissão deles? Ficar jogando. Eles ficam numa live, a imagem deles fica bem pequenininha assim do canto, assim, né? Fica a imagenzinha aqui, e o resto da tela inteira é o jogo. E a galera... E tem o público que assiste, né? E Gui, como que esses streamers, né, tem uma forma de remuneração, né? Então, aqui no Super Cinema, que o pessoal tem muita gente que joga game, o próprio Wagner, meu sócio, joga, é fanático por game, joga. E o maior dele é o Clash Royale, tá? Que ele tem lá o time dele, o clã dele, passa a madrugada inteira jogando aí você quer falar com ele 10 horas da manhã, não adianta que ele tá dormindo, porque ele ficou a madrugada inteira jogando, né? Mas pro pessoal que quer, que a gente vai partir pro encerramento já, pro pessoal que quer ser streamer e se remunerar do streamer do game. O que você pode sugerir? Qual é a melhor plataforma para eles transmitirem esse game? E o que você sugere para eles buscarem uma remuneração disso do streaming do game? Bom, plataformas existem várias, né? Você tem o Facebook, você tem o YouTube, Nimo TV, diversas outras. Vou dar o exemplo aí do teu sócio, né, que joga Clash Royale. É legal ele observar qual plataforma tem mais espectadores desse tipo de jogo, porque onde ele acha essa informação? Pesquisando. Ele tem que entrar no site das plataformas e geralmente todas elas mostram qual é o maior público. É como se fosse um Ibope, digamos assim. Tá. Qual é o tipo de público que está em cada plataforma. Então, vamos supor que ele decidiu que o Facebook é a plataforma que melhor vai aderir espectador para o Clash Royale. Legal. Cria lá a página dele de streamer no Facebook e trabalho de formiguinha. Começa a fazer as lives de pelo menos 1 hora cada live, periodicamente, né? Não precisa ser todo dia, mas que seja periódico, sei lá, segunda e quarta, ele está lá fazendo a live, mesmo que tenha 0 espectadores, porque um dia vai ter muita gente. Sim. Como que se remunera? Existe a remuneração da própria plataforma, que hoje em dia é baixa, já foi muito maior. Acredito que não dá para se viver hoje, num começo de carreira, da remuneração de uma plataforma. Você tem que ter muitas centenas e milhares de espectadores para render um equivalente a um salário normal. Mas você pode correr atrás dos seus patrocinadores, né? Se você é um streamer de Clash Royale, vai buscar um patrocinador ali da tua região, uma empresa que faz produtos de Clash Royale, fala que você é um streamer, né? Vende uma cota de patrocínio, cria um Patreon para os seus espectadores assinarem, cria conteúdo só para eles. Você tem as lives toda segunda e quarta, mas para quem assina o Patreon, faz uma live a mais na terça-feira dando dicas de jogos. Então tem que ser um pouco criativo hoje ainda para ter uma remuneração equivalente a um salário legal, né? Porque quando algo fica muito fácil de se fazer, né, muita gente faz, né? Sim. Se você for imaginar, pega o streamer 10 anos atrás, você imagina a dificuldade que seria para alguém, ou até para fazer uma live como essa que nós estamos fazendo aqui, a dificuldade que seria. Quando a gente fez o segundo encontro do Super Cinema que a gente faz, esse ano nós tivemos que cancelar pelo menos por enquanto, né? Todo ano a gente faz o encontro Super Cinema do audiovisual. Tá. É num bar aqui em São Paulo, a gente lota o bar, fica saindo gente pela janela, todo ano a gente faz, entrada gratuita, a gente arrecada macarrão parafuso que a gente dá para uma ONG que cuida do pessoal de rua, que faz alimento pro pessoal de rua, né? Legal. Aí esse ano seria a 6ª edição. Na 2ª edição, nós resolvemos transmitir ao vivo. Vou te falar que foi um inferno. E não sincronizou, e só com equipamento top, câmera com grua,
ter a deck, aquelas coisas. Então, naquela época, quase ninguém fazia live. Hoje todo mundo faz. Então, é isso que eu tô falando, né? Você ser um streamer, como é muito fácil de ser um streamer hoje, você vai ter que achar o seu diferencial, né? Mas a gente já tá com 35 minutos. Carol, vamos encerrar agradecendo o Gui. Se tem mais perguntas, porque tem mais pergunta aqui, Gui, mas a gente vai ter que marcar outra live com você. E aí também a gente vai pedir para você mostrar essas peças de coleção raríssima que você tem aí. Tá você bom. mostrar algumas dessas. Dar uma live com o Gui só de mostrar a peça que ele tem. O pessoal de cinema vai gostar dessa daqui, ó, que é o... Mostra aí. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Tá, vê se dá. Mistério. Pô, tá lacrado. Tá lacrado. Nossa, e o que é isso, Gui? Isso aqui é... Peraí, pra cá. O vento levou? Isso aqui é o vento levou. Na verdade, ela tá pseudo-lacrada, né? Ah, tá. Ela é o VHS de 50, aniversário de 50 anos do Vento Levou, Nossa. original em inglês. Então, o pessoal de cinema, acho que é uma das peças mais raras que eu tenho aqui. Caramba. Porque a cultura pop, né, tá tudo a ver com a cultura geek hoje em dia, né? Isso aqui é geek, isso aqui é pop. Eu cresci no cinema vendo filmes e dali veio toda a minha criatividade, né, para fazer jogos. E Gui, coube o filme inteiro em uma fita de VHS ou tem duas fitas aí? Vamos ver, vou abrir aqui. Deve ter duas, pelo menos, né? Bom, porque o filme tem 3 horas e pouco. Tem aqui os panfletinhos, são 2 filmes. Tem aqui panfletinhos, são duas fitas, né? São 2 fitas, né? Uhum. Muito interessante. Mas para a galera de cinema, esse aqui é um item, um dos meus itens mais raros aqui. Tem um monte de outras tralhas aqui, depois eu vou mostrando para vocês. Nós vamos marcar outra live, se você puder, e a gente falar. Carol, vamos encerrar? Vamos sim, estou organizando a agenda das próximas, vou entrar em contato com o Gui. Muito obrigada, Gui. É muito legal a gente poder ver todas essas possibilidades do mercado de games, que a gente sabe que é um dos maiores mercados em crescimento aí. Valeu por compartilhar teu conhecimento e a gente agenda uma segunda. Legal, obrigado pelo convite. Deixar aqui o meu jabá para a galera, pesquisa na internet ou pelo meu nome, Gui Tsubota, ou por Geek Rock, que é o meu programa que estava na rádio, agora vai em breve. Era para ter estreado em abril agora na TV, né? Mas por causa do corona vai atrasar um pouquinho, mas em breve também tem a estreia do Geek Rock na TV também. E o que é o Geek Rock na TV? É um programa, é um talk show de assuntos pop. Videogame, séries, cinema, tecnologia, essas coisas todas. Pode falar qual canal que é ou não pode? Acho que eu posso, sim. Vai ser na TV Gazeta aos domingos, 8 da noite. Ah, legal. Muito bom. Conte com a gente aqui do Super Cinema para divulgar quando tiver no ar aí. Vamos falar pro pessoal assistir você aí. Muito bom. Eu coloquei aqui nos comentários, pessoal, Gui Tsubota e o @GeekRock, que são os contatos do Gui. Gui, obrigado mais uma vez. Se cuida aí nesses tempos de quarentena. Carol, obrigado. Fiquem em casa. Jogando. Amanhã, 19 horas, estamos aqui. Até amanhã. Tchau, Gui. Obrigado. Valeu. Até amanhã.